gente está entrando num super novembro que tem o potencial de mudar a história do mundo, num momento geopolítico super importante com as eleições americanas, e astrologicamente a gente tem várias manchetes de suma importância. O reingresso de Plutão em Aquário dentro desse mês, junto com uma oposição Marte-Plutão que merece a nossa atenção, tanto do ponto de vista coletivo, que traz agressividade, impaciência, no limite, pavio curto, dentro desse cenário geopolítico complicadíssimo que a gente está, e no nível individual, dentro dessa temporada intensa no signo mais mal compreendido do zodíaco, que é Escorpião, e eu queria discutir, refletir com você, olhando a astrologia sempre no sentido da gente observar a vida. Acho o melhor uso dos astros, a gente observa, fica atento, fica presente, observação sem piração, como eu costumo dizer, até porque nós estamos nessa temporada intensa que traz os assuntos densos de Escorpião e a sua regeneração maravilhosa. Vamos explorar esse lado luz do signo. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, é sempre uma honra ter você aqui. E bora para a gente ver esse monte de situações que a gente está vivendo em novembro, as intensidades prometidas pelo mês. Nós vamos repassar a jornada, os pontos principais, né? Nós temos já entrando no mês o calendário nosso oficial, regulando com o calendário lunar, já que a lua nova de Escorpião acontece logo no dia 1º de novembro. E de cara, já pega o seu mapa, pega um cafezinho, veja a área de experiência que está acionada no seu mapa pelo signo de Escorpião. Onde você tem Escorpião, que planetas você tem Escorpião, me conta aqui, para a gente entender essas intensidades. Eu vou entrando do macro para o micro para a gente entender, porque a gente está abaixo dessa coletividade. E assim, sem sombra de dúvida, na minha opinião, o aspecto mais importante desse mês, tirando o marco histórico de Plutão em Aquário, a gente vai falar disso, é a oposição Marte e Plutão. Quero explicar a simbologia. A gente vai por partes aqui, porque primeiro eu queria falar de Escorpião com vocês, para a gente entender a base energética do mês. Nós estamos nesse eixo de apego e desapego, com a lua nova em Escorpião e a lua cheia, como sempre, no signo, sempre entre aspas, porque nem sempre acontece, mas a lua cheia está regulando com o eixo no signo de Touro, para a gente olhar esse eixo Touro-Escorpião, que é o eixo de onde a gente apega, e o aprendizado de Escorpião, onde a gente solta, elimina, regenera, e um ciclo de poder, muitos temas de poder levantados nesse ciclo, para a gente se debruçar, ok? Então a gente vai voltar aqui para a jornada. Eu queria falar da simbologia do Escorpião. Eu amei essa imagem, que é a fênix, o ressurgir das cinzas. Tem muitos símbolos para Escorpião. O Escorpião é muito mal compreendido. A gente pensa sempre no Escorpião mesmo, né, na natureza. E aí vem o lado, regulando com o lado mais inferior do signo. Todo signo tem graus. E a gente fica, na minha opinião, voltado a essa má fama do Escorpião, justamente pela sua simbologia de morte, de fim. A gente esquece que fim também é recomeço. A gente esquece que fim é o começo de uma outra jornada. É interessante no zodíaco, né? Até Libra, que é o signo que antecede o Escorpião, a gente está todo num traçado individual, desenvolvendo uma série de habilidades. Do ponto de vista individual, chega em Libra, começa o outro na nossa vida. E Escorpião é esse signo que começa a jornada do coletivo. Parece que a gente tem que realmente viver as pequenas mortes da vida, e Escorpião está associado a isso, essas pequenas mortes, pequenas grandes mortes, não vamos minimizar, para que a gente possa seguir essa jornada de transformação que vem com os signos seguintes. Né? De Escorpião em diante, a pegada é outra, e sem juízo de valor, tá, gente? Nós precisamos dos 12 signos, dos 4 elementos, todos nós temos os 12 signos na mandala, então a gente precisa tomar esse cuidado com juízo de valor. Mas a gente entra numa pegada do coletivo, né? de algo que... e aí a gente fala, né, dessa regeneração, desse flerte com a morte que a gente... tem toda uma defesa, todo ser humano tem uma defesa muito grande, todos os seres que têm consciência têm um receio do fim, mas eu acho que a gente pode meditar em cima de Escorpião de uma maneira muito profunda, intensa e bonita nesse ciclo, para a gente pensar o que a gente está eliminando, cuidar da nossa agressividade, porque Marte e Plutão, os dois regentes do signo de Escorpião,
Marte, o regente tradicional antigo, já que Plutão, o segundo regente, só foi descoberto em 1930, e a gente tem essa briga de gigantes no céu, que no âmbito coletivo é perigosa, é agressiva, dentro desse cenário que a gente está, de eleição, de guerra, de inflamar. A gente vai ver ali, né? O Marte está nesse limiar entre Câncer e Leão, que é outro signo de poder que entra em Leão também em novembro. Então a gente está com essas intensidades e a pergunta é, o que a gente faz com essa intensidade, já que, para mim, o que eu incentivo vocês que estão aqui no canal, como que a gente usa a astrologia do ponto de vista empreendedor, participando do mundo, não de uma forma passiva ou apocalíptica ou com medo, o que isso vai acontecer comigo, o que vem de fora para dentro. Não, o que vem de dentro para fora? O que na sua vida, me conta aqui, está sendo transmutado? Me parece que tem uma situação de limite, né? Uma situação, os elásticos estão muito esticados com esses regentes de Escorpião para a gente lidar com o fim de algo, a gente enfrentar esse fim. E a luz que o Escorpião coloca, que é outro tema onde ele é mal compreendido, a luz nas sombras, né? A luz sobre o mundo inferior. Vamos entender esse mundo inferior, esse mundo infernal de Escorpião e ressignificar isso, que eu acho que é a parte mais linda do signo, que é o compromisso com o todo, o compromisso de incluir também o que não está visível, o que está abaixo do nível da superfície, porque as sombras, o que precisa ser eliminado, a gente não pode se enganar, ocupa um enorme espaço psíquico. E aí chega Escorpião e fala assim, olha, vamos olhar esse espaço que está sendo ocupado aqui, vamos arrumar o quartinho dos fundos, vamos arrumar o porão, chega um momento que não dá mais e a gente libera esse espaço. E antes da gente entrar em contato com essas sombras todas, é difícil a gente acessar, porque a gente... Eu comparo isso com nada muito poético, mas acho que vai ajudar a gente a entender esse processo, com aquele pré-vômito. Isso me lembra muito essa pegada de Escorpião. Eu pelo menos fico evitando vomitar, né? Evitando, aí falo, não, vamos enfrentar. A hora que a gente fala assim, não, vamos enfrentar fisicamente aquela dor que remexe. E aí quando você se coloca para vomitar e eliminar, né, aquilo que está te incomodando, vem aquela sensação de, nossa, meu Deus, que peso que eu tirei, como que eu renasci. Essa imagem que eu queria que você ficasse no mês de novembro, dentre tantas tensões que a gente está vivendo, o que você faz com isso? Né? Não cutucar as onças com vara curta para fora, porque o nível de agressividade está no ar. Não é pequeno, mas a gente usar essa transmutação do Escorpião a nosso favor. Vamos olhar isso em jornada. E lembra que o Sol também está em Escorpião. É o Sol, é a temporada do Sol em Escorpião, junto com a Lua agora, com a lunação, onde Sol e Lua estão juntos na Lua Nova. Esse fecundar do novo da Lua Nova. Sol e Lua juntos, no mesmo grau e minuto, para nós que observamos da Terra. É lindo, é poético, né? E essa área onde você tem Escorpião está sendo iluminada, está sendo acionada, cutucada, tensionada. E a gente vai ver sempre aqui que tensão é motor. Sempre quero trazer isso para vocês. Trouxe o Khalil Gibran maravilhoso para a gente pensar e meditar sobre isso, né? Sobre essa questão do fim. Quereis conhecer o segredo da morte, mas como podereis descobri-lo se não o procurardes no coração da vida? Essa é a mensagem de Escorpião que a gente precisa acessar. Morte e vida, vida e morte são faces de uma mesma moeda e Escorpião sabe disso, porque Escorpião é um sobrevivente. Tem a marca da sobrevivência, tem a reserva de quem sobreviveu, a desconfiança de quem sobreviveu. Sobreviveu simbolicamente, sobreviveu... Cada signo traz uma marca, gente, sabe lá Deus de onde vai da sua crença, mas é um sobrevivente. Então, olha, observa, é estratégico, veja onde você tem Escorpião, me conta aqui quais são os planetas que te trazem essa reserva, esse olhar de raio-x, que chega a ser difícil esconder coisa de Escorpião, porque ele tem esse olhar para as sombras. E a gente tem que aproveitar, pegar emprestado essa energia de transmutação que Escorpião tem tão maravilhosamente dado de presente. Aqui sempre lembrando que os slides para vocês, qual é a área de experiência que está sendo acionada. Lembra sempre, pessoal, que é mais importante a função planetária. Claro que essa área é a área terrena que a gente está, mas que função está sendo acionada ali para você? Nós vamos ver os signos que estão mais mexidos, não só Escorpião, mas que a área de experiência está sendo ativada por tudo isso para você meditar, pensar, construir junto, ter ideias em cima da área de experiência que está sendo acionada.
Não fique passivo, passiva. A energia de Marte agora é uma energia muito potente, muito empreendedora. Então, o que você faz com isso, certo? Sem ficar jogando raiva no mundo, mas olhar para dentro, jogar essa luz para dentro e transformar isso. Esse ciclo lunar, então o plantar, dia 1º, 9 graus de Escorpião. Esse grau, em torno desse grau, 8 graus, 10 graus antes e depois, ou se você quiser reduzir um pouquinho, 5 graus. Esse limiar ali do grau 9 é o plantar ali. Se você tem... Por que o grau é importante? Às vezes você tem um planeta ali para você se situar o quão forte dentro desse espectro você está sendo acionado. Então, pensa nisso nesse grau e a área de experiência que ele aciona. Então, plantemos o novo ali nesse grau de Escorpião, nessa área de experiência de Escorpião. Acrescente a 17 graus de Aquário, outro signo fixo. A gente tem uma fixação aqui, né? Vamos ver como está dividido isso. A lua cheia, só um detalhe, essa lua crescente também já ativando essa energia aquariana que vai ser reativada por Plutão. Da rebeldia, do questionamento do status quo, do questionamento de poder, que é muito forte agora, com toda a intensidade vulcânica de Escorpião. O colher, a lua cheia, a 24 graus de Touro, o eixo, então, como eu falei, do apego e desapego, sendo acionada na lua cheia, novamente. E a minguante a 1 grau de Virgem, aí um signo mutável de terra. A crescente de luz, gente, eu sempre repito esse slide para vocês nos começos de ciclo, o gás do começo, dos primeiros 15 dias lunares, a lua está ganhando luz e simbolicamente isso é muito forte para a gente. Os luminares são a razão pela qual a gente está aqui vivo, sem sol e sem lua, a gente não teria vida na Terra, tal como ela é. Então, esse ciclo, essa dança dos luminares é super importante. Pega carona no que está sendo ativado aí para você, principalmente nos primeiros 15 dias, porque após a culminância, a tendência é a gente diminuindo a energia, diminuindo o gás. Então, bora movimentar. Essa lua nova, a gente tem esse grande embate, né? Eu quero falar primeiro da energia de Escorpião. Parece um jogo de varetas, né? Essas oposições que a gente tem no céu. Lembrando sempre que os aspectos tensos na hierarquia astrológica falam mais alto, para não dizer que gritam. Então, claro, a gente tem saídas aqui, sim, onde a gente pode focar nessa empatia netuniana que está fazendo aspectos muito válidos, bonitos, mas a gente precisa olhar com muito carinho as tensões dessa energia vulcânica desse mês. Já volto para cá, estava invertido esse slide, eu queria falar um pouco aqui da simbologia do Escorpião, para a gente estar com isso em mente, e focar na luz. Então, no lado sombra, como a gente está com os regentes de Escorpião, Marte e Plutão, numa senhora oposição, e aí eu vou dar as datas para vocês daqui a pouco, onde não será apenas um toque. Por isso é tão importante você entender também as áreas que estão sendo ativadas por Marte e Plutão. Marte, tem um vídeo aqui no canal, a gente não consigo falar tudo novamente, mas é importante a passagem estendida de Marte por Câncer. Então, Marte está no finalzinho de Câncer, começando em Leão agora em novembro, e fica dançando ali entre Câncer e Leão. Já eu volto às datas para vocês aqui no slide. Mas esse limiar entre Câncer e Leão e agora o finalzinho, grau 29 de Capricórnio, onde está Plutão, e o signo de Aquário, e veja se de repente, algumas pessoas me escreveram, né? Olha no seu mapa, muitas vezes a mudança de Plutão de Capricórnio para Aquário não vai mudar a área de experiência no seu mapa, mas muda muito coletivamente a mudança de signo, certo? Bom, lado sombra, porque a gente está com uma tensão muito grande no mês. Olhar então com muito carinho, gente. Controle, instinto. A gente tem uma energia de instinto, a gente tem uma energia difícil de pensar, né? Porque é muito intenso. Águas muito profundas de Escorpião. Então, toda essa área de sombra a gente tem que olhar e tem que fazer uma escolha de não entrar nessa espiral negativa. Manipulação, compulsão, rancor, a morte, enfim, no sentido de enlutar, né? Tem uma coisa de enlutar com Escorpião, com Plutão, quem tem Plutão forte, Escorpião forte, de ruminar, né? A perda, a punção de morte, o flerte com a morte, e a gente olhar isso
vamos para o outro lado, vamos pensar para como isso está forte, a gente olhar no lado luz. Porque se Escorpião é todo esse lado denso das águas de tão profundas, são turvas, ele é o signo que mais se regenera, ele é o top da regeneração. E eu falo sempre, vamos ficar com os res do Escorpião, né? O renascimento, a recuperação, regeneração, ressignificação. É o momento que sim, a gente se depara com o fim, mas lembra do que eu estava comentando, a gente abriu um espaço psíquico gigante para que a gente possa transmutar, e a maneira que Escorpião coloca para transmutar esse fim, né, que também é próprio do signo, de a hora que risca também, gente, a hora que risca, pelo amor, não olha para trás, me comenta aqui os escorpiões de plantão, esse não olhar para trás, e aí as pessoas até ficam com essa má fama também, de tipo, riscou e não voltou atrás. Eu acho que as pessoas não entendem também que Escorpião, antes de fazer isso, vai até o limite da honra. Vai até o esgotamento do fundo, do fundo, do fundo da alma. E aí, a hora que riscou, que eliminou, vomitou, pôs pra fora, aí, meu amigo, aí, bora. Então, vamos ficar com transformação, coragem. Coragem. Os dois poderosos do zodíaco são os regentes de Escorpião, Marte e Plutão. Água no signo fixo, né, no ritmo fixo, a água profunda. Liderança, poder. Nós estamos lidando no mundo com poder desenfreado. A gente está lidando coletivamente com um momento histórico delicado, ao mesmo tempo incrível, de questionamento de status quo e de limite de modelos de liderança que tendem a uma rebeldia extrema com Plutão em Aquário para renovar as coisas. Então, a energia oculta que a gente pode usar de Escorpião para regenerar, elimina na raiz, que é o que eu estava falando, né? Chegar ao limite e aí a gente cuidar desse balanço, gente, para precisa para o limite da honra a ponto de o cuidado com a sombra do Escorpião, que não está aqui uma palavra, que é destrutivo. A gente não precisa chegar na destruição. Tem um caminho do meio antes, tem esse caminho de pensar, de já focar sua energia, já focar sua vibração na regeneração. Sexualidade é um tema importante de Escorpião. Aliás, é interessante, né, que na astrologia essa casa 8 análoga, não igual, mas análoga a Escorpião, rege todos esses assuntos tabus, né? Dinheiro, poder, sexo, não andam juntos esses temas no mundo, a gente não vê isso tudo junto. E a intensidade, né, gente? Intensidade para todos os lados, a gente vai ver mais do que somente o Sol e a Lua em Escorpião, também temos Mercúrio ali. Tudo bem? Me comenta se faz sentido. Agora eu queria voltar aqui para o mapa e já volto para Marte e Plutão. Olha só, então vamos lá. A gente tem essa intensidade de Escorpião, já que é a temporada, com Mercúrio ali de quebra, né, junto. Então estamos nesse ciclo de poder. E temos então os dois regentes, onde eu queria me focar aqui para a gente cuidar da energia. E a gente vê os signos que estão mais acionados daqui a pouco com tudo isso, certo? Olha só, vamos a Marte, Plutão, vamos ver o ciclo todo, gente? Tem um vídeo aqui falando sobre isso e aqui eu adicionei as datas extras. Por que ele é tão importante você olhar onde você está com Marte e Plutão no seu mapa? Porque essa oposição agora, que é o pico de um ciclo de 2 anos de Marte, ela tem 3 toques. Então, o que está acontecendo agora na nossa vida e o que está acontecendo no mundo, por isso que é tão importante agora esse momento de eleições, especialmente as americanas que mexem com a geopolítica mundial, tem um desdobramento. Porque a primeira oposição, dia 3, as portas da eleição nesse ciclo, de qualquer maneira, marcaria um mês, porque o que está no mapa da Lua Nova marca um período de 30 dias. 3 de novembro, a gente já tem o mês de novembro carimbado por Marte e Plutão. E aí nós temos 3 de janeiro de 25, o Marte já em Leão e o Plutão em Aquário já, e a 26 de abril. Olha esse período, gente. Olha esse período com Marte em Câncer por um período estendido do ano. Câncer, o signo do mapa americano. Eu vou mostrar nos próximos slides daqui a pouquinho, só para a gente visualizar tudo isso. Então, a gente tem um acionar de um Marte que está em Câncer. Outra dica para vocês o Marte em Câncer, ele está na sua queda, né? Porque o Marte está exaltado em Capricórnio, em queda em Câncer.
a gente está com as ações e os instintos, que são Marte, movidos por temas emocionais, Câncer. Temas familiares, né? A gente está nesse limiar aqui da segunda oposição, em pleno Réveillon, ali aquela semana de festas. Então, esses temas de família, esses temas de base, esses temas de ancestralidade, de pátria, de guerras envolvendo pátria, envolvendo nação, e a gente tem o nosso elo, o nosso clã. Pode estar muito acionado esse assunto de clã. Me conta aqui se é o caso da sua família, e para a gente olhar que papel é esse, a gente que gosta, estuda de astrologia, você sabendo dessa informação, quer fazer, que papel é esse que você quer desempenhar dentro desse seio familiar com esse Marte em Câncer, e mais do que isso, esse padrão de ação não racional em Câncer, né? Movido pela emoção, pelo vínculo mais profundo. É bonito de um outro lado, né? Pela briga pelos seus, né? Da proteção de família, mas aqui a gente tem um embate importante e poderoso. O ciclo Marte-Plutão é um ciclo de 2 anos, então aqui estão todas as datas do ciclo que começou em fevereiro, e aí tem as datas, até no vídeo de Marte-Plutão, coincide com uma série de questões de guerras, enfim, esse ciclo de Marte-Plutão é conhecido por essa agressividade. As datas facilitadas, né, do sexto e de trígono, que é super legal também você estar de olho, porque momentos que dá para fazer coisas sem essa tensão tão forte. Mas eu queria chamar a atenção para esse desdobrado que está acontecendo agora. Que final é esse que está acontecendo na sua vida? Que recomeço é esse? Que renascimento é esse? E esses temas para a gente não entrar em embates que desdobrem nessas datas e a gente ficar atento coletivamente que provavelmente o que acontece agora tem um desdobramento com esse poderio, com esse poder que está acontecendo agora. Esse assunto não acaba aqui. Essas tensões não acabam aqui agora em novembro. Isso que eu queria deixar claro para vocês, certo? Então, olha só, tirado para o Brasil, a gente tem ainda isso numa casa angular, né? Casa 1 e 7. E tem ainda essas oposições, né? A gente tem um Mercúrio que também, a mente, a função do pensamento na intensidade de Escorpião, e oposta a Urano, que dá uma impaciência, né? Uma mente impaciente, notícias surpreendentes no ciclo. A gente tem essa questão de mídia, de surpresas com a informação, né? Temos aqui também, em termos de aspectos mais tensos que, como eu disse, estão no topo da hierarquia astrológica, o Vênus e Saturno, que Vênus tem a ver com as questões afetivas, essa tensão de choque de realidade para a gente, tanto em termos afetivos, de realidade, quanto de temas financeiros, econômicos, né? E essa energia do muito, né? Vênus ali com uma expectativa do muito, com Júpiter, e a realidade puxando ali Saturno. Olha aqui na jornada, gente, deixa eu avançar aqui, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Vamos falar de signos que estão acionados, né? Quando a gente coloca a ênfase em Escorpião, no mês de novembro, a gente vê, então, qual a relação que se dá com os planetas lentos, que são marcadores importantíssimos dessas dobras históricas, né? Então, o ingresso em Escorpião, o que ele aciona? Marte e Plutão, como vimos, a oposição entre eles, que fecha essa seta aqui. É um signo de água que, então, faz um trígono, que é onde a gente pode aproveitar o aspecto fluido de Escorpião com Saturno e Netuno, que estão em Peixes, então são signos de água que conversam bem. Vejam onde está isso no seu mapa. E aí a oposição a Urano em Touro, que é o signo das surpresas, que é um outro tema de novembro. A gente tem uma lua nova, uma lua cheia, conjuntinha a Urano. Aqui eu não vou me debruçar muito, mas temos uma lua cheia, uma lua cheia, que tem Urano num grande destaque. Então, diante da intensidade do mês, disputas de poder, disputas de autoridade, a gente tem um pico do mês onde o fator surpresa, reviravoltas, né, a questão surpreendente de Urano, né, que as coisas não são como pareciam, a gente tem esse tom de instabilidade, né,
de rebeldia, que Urano é rebeldia, muito perto, gente, muito perto do retorno de Plutão para o signo de Aquário, que acontece no dia 19 de novembro, de onde ele não sai até 2044. Por isso é um marco histórico, por isso eu comentei que é um mês que tem dentro desse ciclo lunar dobras na história do mundo, porque a gente reingressa, então, no signo de Aquário, com essas revoltas do status quo diante desse cenário geopolítico que a gente comentou até aqui, certo? Então a gente coloca mais essa pilha de, agora sim, a todo vapor, e aí todos tem uma playlist aqui de Plutão em Aquário, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição, mas o Plutão em Aquário, essa questão de tecnologia, de inteligência artificial, de saltos absurdos, enfim, muita coisa aí, certo? Então temos ainda esse toque uraniano na lua cheia. Diante dessa ênfase em Escorpião, para você olhar aí no seu mapa, olha com carinho, pega seu mapa, se debruça, entenda os seus ciclos, entenda com carinho, perdoando a você mesmo, perdoando os outros, entendendo que as tensões estão aí. E a gente aciona, então, primeiramente, os signos que eu chamo do catavento. Eu carinhosamente batizei esse movimento de catavento, porque são os signos da quadratura, a um ângulo de 90 graus, a quadratura. Quando a gente aciona Escorpião, os signos acionados, o Touro por oposição, Aquário e Leão por quadratura. Veja, você tem planetas ali, né? Principalmente a galera desse eixo, os dois eixos, né? Mas olha, o eixo Aquário-Leão, a gente está nesse limiar de Plutão entrando, o Marte entrando em Leão, que já é uma transformação muito grande. O que você tem nesses signos? Então, pensa nisso. É uma lua, é vínculo, é casa, é lar, é um Mercúrio, é o pensamento. E uma dica, gente, veja a área de experiência que esses planetas regem no seu mapa. Então, se for uma Vênus, que é questão afetiva, ela rege no seu mapa que casas, que áreas de experiência? Para você ir vendo quais são os assuntos que estão mobilizados ali. É o próprio Marte que você tem nesses signos? Se for, cuidado com a sua raiva, cuidado com essa expressão instintiva, né, para você não ficar bombardeado. Porque quando a gente não está presente na gente, a gente fica refém de uma circunstância, a gente fica refém da vibração que está no ar, e a vibração que está no ar é agressiva. Então a gente vai cuidar, né? Se você está com esses embates de Marte, ou se você tem isso forte, ou para todos nós, em certa medida, mais ou menos, dependendo do mapa, as brigas de poder agora é briga de cachorro grande. Se você está nesses embates, me comenta aqui se é seu caso, respira, dá um tempinho, veja, observa. Gente, observa a vida. A vida fala com a gente, grita, né? Ela se comunica. Mas quando a gente está no instinto, a gente vai que vai. E aí não dá muito tempo da gente reagir, certo? Os signos de água, peixes e câncer, fazem com o Escorpião um trígono. Vai depender do mapa, mas em termos de iluminação desse ciclo, você pode ter vantagens ali nessas áreas e nas experiências, nas funções que você tem esses signos, certo? Então, explorar também a potência desse aspecto positivo, certo? Os signos de terra, eu tirei Virgem e Capricórnio, eu tirei Touro, porque Touro sofre oposição, tá, gente? É um aspecto de sextil, e não que seja negativo, tá? Só é acionado, tipo, ó, é contigo, é um acordão, né? Mas aqui é um aspecto mais fluido, mais leve de sextil, então para Capricórnio e para Virgem. E aí a gente tem os signos que antecedem, né? Que sucedem e antecedem, Libra e Sagitário. Eu deixei alguns de fora que não fazem aspectos muito diretos, ou os aspectos maiores, tá bom? Então eu coloquei aqui os aspectos maiores. E temos a jornada, gente, pra gente ir pensando em tudo que eu comentei aqui com vocês. Vocês têm aqui, então, as datas que os temas acontecem. Outro ponto é que a gente tem as mudanças das funções planetárias, né? Então, o Mercúrio sai de Escorpião, onde está na Lua Nova. Então, o Mercúrio no mapa do ciclo está marcado em Escorpião. Porém, logo no dia 2 ele muda para Sagitário. Outra vibe, né, gente? Mercúrio em Sagitário, a mente, então,
Aí a gente entra os temas legais, os temas de conhecimento, é um signo de fogo, os temas ligados ao estrangeiro, questões diplomáticas, ou notícias mais ligadas a essas questões diplomáticas, até temas de refugiados essa migração tem a ver com Sagitário, mas de qualquer forma é uma mente mais expansiva. Dia 4 a gente tem o ingresso bem entre o dia 3, que é a oposição Marte-Plutão, e as eleições americanas dia 5, a gente tem o Marte entrando em Leão, que sai do signo de Câncer, águas cancerianas e emocionais, e fica paramentado para o poder. Marte em Leão é poderoso. Então a gente tem um outro indício de poder dentro da intensidade, e lembrando que Leão faz o aspecto tenso com o Escorpião, um aspecto de quadratura. Percebem o que a gente tem de intensidade no ar e percebe o que a gente tem de potência no ar? É aí que eu te convido a ver o que você faz com as suas ideias, com a sua vida, com os seus projetos, com o seu papel dentro do meio social que você está. Né? Então, ou de ouvir as pessoas, já que a gente tem esses aspectos fluidos para Netuno, a gente, cadê aqui, ó, Mercúrio, Marte, um Sol, Trígono, Saturno, lembra que eu comentei o Saturno em Peixes? A gente tem essas âncoras, a gente poder ouvir as pessoas, entender que essa energia está no ar, cuidar da maneira como a gente dirige, porque é uma tendência como está muito instinto, da gente não estar centrado e meio que o corpo, Marte, né, o corpo vai numa outra direção do que a cabeça pede. Então, cuidado com distração, cuidado com direção. E aí nós temos também o Vênus mudando de signo, sai do expansivo, Sagitário, exuberante, e entra numa realidade da Vênus em Capricórnio, que aí é o choque do concreto, da realidade, do que é de fato. A gente entra numa energia de terra aqui, né? Vênus em Capricórnio, a Lua em Touro. O fim da retrogradação de Saturno é outro ponto importante desse mês, um outro marco dentro dessas manchetes de novembro. Então, Saturno sai do seu movimento retrógrado e entra, então, agora no movimento direto. Então, a gente tem esse planeta da responsabilidade, do pé no chão, voltando a dar o seu movimento direto. Lembre que é uma ilusão de ótica, mas o que importa é o símbolo para nós. Trazendo de novo, então, quando o planeta muda de direto para retrógrado, de retrógrado para direto, a gente tem meio que um tranco ali naqueles assuntos e ele se movimenta de uma maneira diferente. Então, o nosso contato com a realidade, com o pé no chão, com o status quo é diferente aqui. O ingresso de Plutão em Aquário, então, como eu falei, que marca um novo ciclo para nós. Aqui eu não vou entrar, tem 4 vídeos falando sobre Plutão em Aquário, mas é importante agora, do ponto de vista que a gente está falando de tudo que a gente comentou, por essa ignição de novo com os assuntos de rebeldia, com questionamento de poder, com questionamento das coisas como são. A gente ganha esse gás aqui em novembro, depois de tantas coisas que a gente comentou que estão acontecendo, ok? Depois a gente tem o ingresso em Sagitário, lembrando que essa é a temporada Escorpião-Sagitário, no dia 21, e a gente tem um final de mês que parece estar mais, né, com os aspectos mais fluidos, e o outro marco importante de novembro é o começo da retrogradação de Mercúrio. Tem vídeo aqui no canal falando das retrogradações de 24, que se dão em signos de fogo, para você olhar aí o que você tem em Sagitário, foi Áries, Leão e Sagitário, Virgem e Leão e Sagitário. E para a gente agora esses temas de repensar, né? Eu vi dessa retrogradação de Mercúrio no signo de fogo esse repensar dos nossos instintos, né? E os assuntos ligados à lei, judiciário, com Sagitário, isso tende a essas mudanças de direção, né? Os assuntos relacionados ao deslocamento, viagem, estrangeiro, e se você tem Sagitário forte, e lembrando que a gente não demoniza ciclos, planetas, apocalipses, nada disso, a gente faz uso e observa. Então, se você tem Sagitário forte, Gêmeos forte, como dá para repensar? Eu acho que são ciclos que ajudam a gente. Eu adoro os Rês, né? Rever, repensar, reolhar. E então, o Mercúrio ajuda a gente nisso. 5 impedimentos do budismo, queria chamar a atenção muito de agitação e compulsão no ciclo de Escorpião, com tudo que a gente comentou.
somados a desejo e raiva. Né? Então eu colocaria em ordem assim, agitação e compulsão, a gente cuidar disso. Gente, cuidar da rotina, cuidar de como você está diante desse tumulto. Quem é você nesse tumulto? Você está batendo contra as águas, as pedras, ou você está firme? Né? Não dá para a gente escutar tudo. Senão a gente entra na agitação e compulsão, entra no loop negativo de Escorpião. Não. Né? E aí eu colocaria em segundo lugar a raiva, com Marte muito acionado, e o desejo, né? Essa coisa da competição, desejo, se sentir provocado, que é outra coisa desse Marte. Deixando as datas aqui para vocês, eu vou passar rapidinho, depois vocês tiram um print screen para ver esse limiar entre Câncer e Leão, tem os graus aí para você ver no seu mapa, você que gosta, que estuda, que se debruça, vê de filho, vê de pai, vê de mãe, e as datas da retrogradação de Mercúrio, tá? Que a gente está entrando aqui, está marcado esse, mas nós estamos entrando aqui, né? Então, como o Mercúrio em Sagitário, depois ele inicia a retrogradação dia 25, o fim da retrogradação, então ele vai retrógrado até o grau 6 de Sagitário, dá uma olhadinha no seu mapa, e finalmente entra em Capricórnio em janeiro de 25, que é um ano e tanto, hein, minha gente? Vamos gravar vídeo sobre 25, que é um ano, uau, tô esperando ele ansiosamente. Retrogradações de planetas. E me conta, vou parar aqui com a jornada, deixa eu voltar aqui, não vamos falar das tensões. Bom, vou deixar aqui, vamos deixar o Khalil Gibran, vai, pra gente se inspirar. E me conta como aciona no seu mapa, o que te deu de insight, o que você pretende fazer, quais são suas ideias, como você quer mobilizar essa energia toda, como que você ajuda as pessoas a não entrarem nesse loop. Me conta aqui, vou adorar saber, me deixa o seu like, considera se inscrever pra gente continuar essa conversa. Beijo enorme, ótimo ciclo, ótimo novembro para nós. Beijo grande.